Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Douglas Figueiredo, sou consultor da ABCprev e a ABCprev é uma empresa que cuida aí do seu regime próprio de previdência social. Trabalhamos com consultoria, com capacitação de regime próprio de previdência social e sempre estamos divulgando aqui no YouTube vídeos relacionados à nossa consultoria, relacionados ao tema regime próprio de previdência social, trazendo um pouco sobre a aposentadoria do servidor público, sobre as novas regras de gestão, administração do regime próprio, pró-gestão, entre outros assuntos. Hoje vamos conversar especificamente sobre a incorporação de vantagens no cargo efetivo. Tema esse que abrange sim regimes próprios de previdência social, veio na emenda constitucional número 103, que foi a reforma da Previdência, mas que é um tema que atinge todos os servidores públicos, ativos e inativos, federais, estaduais, municipais. Veio então na emenda constitucional número 103 um dispositivo que nós vamos ler agora no artigo 39 da Constituição, parágrafo 9º, que diz o seguinte: é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário e vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. É vedada a incorporação de vantagens temporárias ou de diferença de remuneração do cargo efetivo para a função de confiança, para a função comissionada ou para o cargo em comissão, vamos entender assim. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês e entender, e vou voltar aqui para conversar com vocês, é que a incorporação que nós conhecemos, que todos vocês têm, tem como natureza jurídica, ou tinha como natureza jurídica, assegurar ao servidor que tinha uma remuneração específica do cargo efetivo, que ao exercer um cargo em comissão ou ao receber uma vantagem temporária, ou seja, aquela que não iria durar para sempre, ele teria direito a incorporar ao longo dos anos aquela vantagem no seu cargo efetivo. A ideia e a natureza dessas incorporações é: eu, servidor, que ganho R$3.000 no meu cargo efetivo, ao exercer uma função, um cargo, ou ao receber uma gratificação que passe a aumentar a minha remuneração e eu passe a ganhar, por exemplo, R$5.000, R$2.000 a mais, com o tempo eu passo a contar com aquele recurso financeiro. Com o tempo, aqueles R$2.000 passam a fazer parte da minha vida e, portanto, viria uma lei e criaria regras, requisitos, critérios para que aquela diferença de remuneração fosse incorporada, fosse trazida para o meu patrimônio funcional. De forma que quando eu parasse de receber aquela vantagem ou quando eu parasse de exercer aquele cargo em comissão, aquela função comissionada, no meu cargo efetivo eu não ganhasse apenas os R$3.000, mas trouxesse alguma incorporação daquela vantagem ou daquela diferença. O que a Constituição fez, portanto, foi proibir que isso aconteça. Trouxe vedação dessa incorporação no cargo efetivo. O dispositivo, portanto, você pode entender e ver que, diferente de outros dispositivos da emenda 103, ele não traz nenhum termo como servidor público federal, como a União. Ele não fala de Estado, União, ele traz uma norma de abrangência nacional. Uma norma constitucional, portanto, de eficácia plena. O que precisamos entender aqui? Primeiro ponto, precisamos entender que a partir do momento que esse dispositivo entra em vigor, a partir do momento que a Constituição traz esse novo dispositivo constitucional, todas as legislações municipais, estaduais ou federais são automaticamente revogadas. A Constituição diz, e a Constituição, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa norma maior, ela diz: ninguém mais vai incorporar nada no cargo efetivo. Se a Constituição diz isso, todas as legislações que existem, que trazem algum critério de incorporação, deixam de existir a partir do dia 13 de novembro de 2019. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês, entendam assim: a sua lei local, a sua lei que prevê a incorporação, no dia 13 de novembro ela foi revogada por esse dispositivo constitucional. O que precisamos entender? No artigo 13 da emenda 103, ela traz um critério de direito adquirido. Na verdade, traz um conceito de direito adquirido específico para essa incorporação. E vai dizer que o servidor que efetivou essa incorporação até a data da vigência da emenda 103, ele tem, portanto, o direito adquirido à incorporação. Se, no entanto,
ele efetivou o direito à incorporação, efetivaria o direito à incorporação depois do dia 13, a emenda não permite mais. A Constituição não permite mais essa incorporação e, portanto, ele não incorpora mais vantagens, ainda que a sua lei não tenha sido expressamente revogada por uma outra legislação local. Primeiro ponto. Para entender melhor essa questão do direito adquirido, eu sempre falo aqui, quando a gente fala das emendas, fala do direito adquirido, que direito adquirido é um fato aquisitivo realizado por inteiro. Enquanto se eu tenho um fato aquisitivo que eu ainda não terminei, que eu ainda não realizei, eu tenho a expectativa de direito. Simples. Se a minha lei local, por exemplo, prevê que eu incorporo 10% daquela diferença de remuneração ou daquela vantagem para cada ano de exercício, eu entrei num cargo em comissão, ou seja, eu fui nomeado no cargo em comissão, passei a exercer um cargo em comissão no dia 15 de novembro de 2018. No dia 14 de novembro de 2018, eu teria direito então a incorporar 10% daquela diferença de remuneração. Veio a Constituição no dia 13 e tirou o meu direito, e revogou o meu direito. O que eu tinha no dia 13? Expectativa de direito. Eu não tinha um fato aquisitivo realizado por inteiro. Eu tinha um fato aquisitivo incompleto. Portanto, não tenho assegurado pela Constituição direito adquirido nessa situação. Se, no entanto, eu passei a exercer o cargo de comissão no dia 10 de novembro de 2018, no dia 9 de novembro de 2019, eu passo a ter o direito à incorporação. Ainda que eu não tenha requerido aquele direito, ainda que não tenha sido apostilado aquele direito, ainda que eu venha exercer esse direito depois, eu tenho o direito adquirido, porque no dia 9 de novembro eu cumpri requisito da minha legislação local, que ainda estava em pleno vigor. Fato aquisitivo realizado por inteiro. Tudo bem, gente? O que precisamos mais entender sobre esse dispositivo? Primeiro, o que eu já falei, a regra é vinculada ao regime de trabalho. Traz efeitos para a aposentadoria, traz efeitos para a previdência, mas é vinculada ao regime de trabalho. Lei local, revogada a partir do dia 13 de novembro de 2019. Outro ponto importante, que foi também um motivo de dúvidas que chegou até nós, não atinge vantagens pessoais, promoções ou progressões. Se a tua lei prevê, por exemplo, direito adicional de tempo de serviço, um exemplo, para cada 5 anos que eu exerço o meu cargo efetivo, eu tenho direito adicional de 5%. A cada ano que eu exerço o meu cargo efetivo, eu tenho um adicional de 1%. A cada ano que eu exerço, eu tenho um adicional de 2%. Esses tipos de adicionais são adicionais de tempo de serviço, de acordo com o tempo de serviço, ou até alguns tempos no cargo do servidor. O servidor passa a ter direito a um adicional em sua remuneração. É uma vantagem de caráter pessoal. Não é uma incorporação. A incorporação é aquela ideia que eu disse, de vantagens temporárias, diferença do cargo efetivo para outra vantagem ou para um outro cargo em comissão, e aí eu passo a incorporá-los na forma prevista em lei. Isso, por mais que traga, e num termo genérico é uma incorporação ao meu patrimônio, não é uma incorporação por sua natureza jurídica de incorporação, como a gente viu antes. É uma vantagem pessoal, como ocorre nas promoções, como ocorre nas progressões, ou talvez outros adicionais que possam ter na sua legislação local. Se tem um plano de carreira instituído e prevê nesse plano de carreira que a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, você tem alguma progressão por tempo de serviço, essa progressão continua valendo, continua sendo válida. Tudo bem? O que não faz, o que não vem fazer a Constituição e não pode fazer a Constituição é alterar a base de contribuição previdenciária. E aí eu queria trazer um cuidado. O recurso extraordinário 593068, lá no STF, de repercussão geral, portanto, traz para nós uma decisão e uma ementa que diz o seguinte: não pode haver incorporação, não pode haver, na verdade, contribuição sobre parcela não incorporável na aposentadoria. Veja, não pode haver contribuição previdenciária sobre parcela que não é incorporável na aposentadoria. Em outras palavras, o servidor não pode contribuir sobre uma parcela que ele não vai levar na aposentadoria. Isso definiu o Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário.
Para quem não sabe, recurso extraordinário traz uma repercussão geral, principalmente a nível judicial. Significa que se o STF definiu essa tese, todos os outros tribunais, todos os outros órgãos judiciários devem seguir a mesma tese. Pode até a administração pública não seguir. Eu sempre analiso, se tiver um novo fundamento, não siga, crie seu novo fundamento e discuta judicialmente. Mas se não tem um novo fundamento, inclusive nesse caso é interessante se ler os votos, falar de solidariedade, falar dos princípios do artigo 40, mas mesmo assim foi essa tese. Se eu não tenho um novo fundamento, não tem por que eu contrariar precedente do STF. Porque se o servidor ingressar no judicial, todo o judiciário vai seguir este precedente. Tudo bem? Então cuidado. Se a sua lei local prever como base de contribuição, por exemplo, alguma vantagem transitória, alguma diferença para o cargo em comissão, ou melhor, se ela seguiu os requisitos lá da Lei 10.887, a mesma sistemática dos servidores federais, e ela estabeleceu que o servidor que for ocupar um cargo em comissão, o servidor efetivo que for ocupar um cargo em comissão, ele pode optar pela diferença do cargo em comissão. O que se tinha em algumas legislações? Que eu vou optar por contribuir sobre essa diferença, porque depois eu vou incorporar toda essa diferença. Então eu ganho 3 mil no cargo efetivo, eu opto pagar 6 mil, que é o valor total do cargo em comissão, porque eu sei que daqui 10 anos eu terei incorporado toda essa diferença. Agora o que acontece? O servidor está pagando 6 mil, mas ele não incorpora mais essa diferença. Não faz mais sentido eu exigir contribuição sobre isso ou eu permitir que ele contribua sobre isso, porque ele não vai levar. Se você ainda não alterou sua legislação às novas regras da emenda 103, o cálculo da média, mesmo que seja pelo cálculo da média, vai considerar essas parcelas, mas elas serão limitadas ao quê? À última remuneração do cargo efetivo. Eu contribuo sobre 6, minha média dá 6, mas eu limito a 3. E isso pode gerar discussão judicial. Então, o regime próprio de previdência, cuidado. Se está exigindo contribuição sobre o cargo e comissão ou sobre parcelas transitórias, mesmo que tenha sido por opção do servidor, é momento de revisar a lei local, tirar essas bases de contribuições, talvez, da sua legislação local, não permitir mais a contribuição sobre essas parcelas que o servidor não vai mais poder incorporar, porque a Constituição proibiu essa incorporação. Tudo bem, gente? Essas são as dúvidas que chegaram até nós. Então, norma vinculada ao regime de trabalho, não existe mais incorporação, as leis foram revogadas, não atinge vantagens pessoais, promoções, progressões e cuidado, regime próprio, base de contribuição, é o momento de revisar a sua base de contribuição. Posso parar de exigir contribuição previdenciária sobre o cargo em comissão por força da Constituição Federal? Não. Já falamos aqui, contribuição previdenciária é tributo. E a base de contribuição é aquela definida na sua lei, aquela que prevê contribuição sobre vantagens permanentes, sobre parcela, sobre padrão de vencimentos, sobre vantagens pessoais, e tem aquela vírgula e exceto, 2 pontos, e exclui algumas. E em muitas legislações tem lá um parágrafo dizendo que pode optar sobre essas parcelas temporárias. E isso deve ser revisto na sua lei. Só depois de revisar a lei é que pode parar de exigir as contribuições previdenciárias sobre essas parcelas. Antes disso, posso gerar discussões judiciais. Tudo bem, gente? Isso que a gente queria conversar com vocês aqui hoje, parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição Federal. A ABCprev está sempre à disposição, vamos publicar novos vídeos aqui, sempre relacionados ao seu regime próprio de previdência social. Se você quiser, se você assim achar, se inscreva no nosso canal, vai receber nossas atualizações aqui de vídeos, sempre com temas importantes e interessantes para os regimes próprios de previdência social. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora. Um forte abraço a todos. Obrigado.